Silício. Propriedades gerais. Ele é um elemento cinza. Ele tem uma aparência metálica, apesar de não ser, ele não conduz corrente elétrica. Ele é um sólido cristalino, ou seja, tem a estrutura bem organizada. E o isolamento dele é feito a partir do dióxido de silício reduzido com o coque. Então, isso vai formar um monóxido de carbono e silício líquido que depois é recuperado. Dentre os compostos de silício, a gente tem os silanos. O que é o silano? É um composto formado só por silício e hidrogênio. Então, ao contrário dos hidrocarbonetos, que são relativamente estáveis, os silanos eles são altamente reativos. Então, eles podem pegar fogo espontaneamente com o oxigênio, dessa forma provocando acidentes. O dióxido de silício. O dióxido de silício ele consegue se apresentar em várias formas cristalinas diferentes. O quartzo e a sílica é uma das unidades básicas do dióxido de silício. Então, é um material que é relativamente inerte, no entanto, ele reage com ácido fluorídrico. É por isso que a gente não pode colocar ácido fluorídrico em vidraria, porque ele vai reagir e vai solubilizar. Outra fórmula do dióxido de silício é o que a gente chama de sílica gel, que é nada mais nada menos do que o dióxido de silício na sua forma hidratada. Para que serve a sílica gel? A gente pode encontrar esse material normalmente em remédios. Se você abrir a caixinha do remédio, você vai ver aquele saquinho cheio de pedrinhas. Essas pedrinhas são a sílica gel. Por que ele está lá? Ele funciona como agente dissecante, ou seja, ele impede que a umidade entre lá e estrague o produto. No caso da sílica gel comercial, ela possui apenas 4% de água. E você coloca lá para absorver a água. No momento que ele satura, normalmente ele é acrescentado um elemento que muda de cor, para você saber quando ela saturou de absorver tanta água. Ela terminou de absorver a água, o que você pode fazer? Aquece ela na estufa, que ela libera a água que ela absorveu e você pode usar novamente. Você pode reaproveitar a sílica gel. Os vidros. Os vidros eles são materiais que não é cristalino, ou seja, a estrutura tridimensional dele é completamente desorganizada e eles, inclusive, são considerados por algumas pessoas como um estado líquido, só que de alta viscosidade. Ele não consegue fluir como um líquido, mas a estrutura é tão desorganizada e ela se mexe lentamente como se fosse um líquido. É um material que tem uma grande resistência, no entanto, ele tem uma baixa expansão térmica. Então, quando você tem várias camadas de vidro, imagine que aqui são as camadas de vidro. Se você submete isso aqui a um aquecimento, a primeira vai dilatar mais rápida, a segunda já não dilata tão rápida e a terceira ela não vai acompanhar a dilatação das outras. O que é que isso ocasiona? Você aquecer o vidro, a estrutura trinca. Então, é por isso que quando você coloca água fervente num copo de vidro, a tendência desse copo, se ele não for temperado, é trincar. Um grande problema e empecilho da fabricação do vidro é o alto ponto de fusão. Para abaixar esse ponto de fusão, é adicionado alguns elementos ao vidro, inclusive para mudar as propriedades desse vidro. Um dos vidros que são feitos por adição de elementos é o vidro de soda cal, onde você tem a mistura aqui de hidróxido de sódio e cal no vidro. Qual é o objetivo disso? Baixar o ponto de fusão e tornar o vidro mais barato. Outra adição que a gente pode fazer é a adição de óxido de boro. Qual é a vantagem do óxido de boro? Ele melhora a expansão térmica do vidro, evitando que a estrutura trinque. E também tem a adição de óxido de chumbo, que pode ser feito. Qual é a vantagem do óxido de chumbo? Ele aumenta o índice de refração e ele é utilizado como protetor de radiação. Para quem não sabe, esse é o aditivo utilizado na tela daquelas TVs mais antigas, porque aquela TV ela pode liberar radiação ultravioleta que pode causar danos, inclusive frequências mais baixas de raio-x. Então você tem que utilizar uma proteção de chumbo na tela para não passar essa radiação mais ionizante. É por isso que essas TVs elas são muito pesadas, devido à presença do chumbo na tela delas. Os silicatos são compostos de silício, que tem como ânion o SiO4 4-. Esse ânion ele vai ter uma estrutura tetraédrica e vai constituir uma grande variedade de materiais com várias utilizações. Então a gente tem que esse material ele compõe 95% das rochas da crosta terrestre. A areia é um silicato. Características são insolúveis.
E eles podem existir como unidades discretas, ou seja, você pode ter só uma pequena unidade, como você pode ter várias unidades básicas unidas entre si. Então, dependendo da quantidade de unidades e da posição espacial delas, você vai ter uma manifestação diferente da estrutura, com propriedades específicas. Então, a gente tem, por exemplo, o amianto. O amianto é esse materialzinho aqui que é utilizado para a fabricação de telhas. A gente já sabe que hoje ele é tóxico e não pode ser utilizado. A gente tem, quando a estrutura forma lâminas, as argilas e a mica, que é esse mineral aqui. E também a gente tem estruturas que são tridimensionais, que são conhecidas como zeólitas. As zeólitas, elas são um material bem interessante. Por quê? Porque elas conseguem separar substâncias por método de adsorção. Então, quando gases passam aqui por dentro, uma parte dos gases fica retido dentro da cavidade e uma outra consegue passar. Normalmente, os polares ficam aderidos lá dentro e os apolares conseguem atravessar. Então, isso pode ser utilizado em processos de purificação de gases. A gente tem também as cerâmicas. A cerâmica já vai ser uma mistura de materiais lamelares, bidimensionais ou tridimensionais. Dependendo da utilidade que você vai utilizar para essa cerâmica, você muda a proporção dos constituintes. Então, normalmente, elas são constituídas por quartzo, argilas e feldespatos. No caso, quando a gente utiliza para pratos, qual é a proporção? 45% de argila, 35% de quartzo e 20% de feldespato. Já quando você tem uma restauração dental, onde você tem um dente artificial, é necessário que o dente, durante a mastigação, ele tenha uma resistência nas 3 dimensões. Então, por isso que você aumenta a proporção de silicatos tridimensionais, sendo 80% feldespatos, 15% de argila e 5% de quartzo. Os silicones, também chamados de polissiloxanos, a unidade deles, básica, vai ser como se você tivesse essa unidade aqui se repetindo, só que quando você tem grupos orgânicos terminais, onde esses grupos orgânicos pode ser metila, pode ser etila e por aí vai. Então, dependendo do grupo orgânico, você vai mudar as propriedades do silicone. Eles são normalmente mais estáveis do que os hidrocarbonetos líquidos e eles apresentam certa estabilidade com relação à viscosidade. Então, eles vão manter aquela viscosidade com a temperatura. Ele vai ser um material hidrofóbico, ou seja, ele não se dissolve em água, o que permite a gente utilizar ele como elemento de vedação e também como implantes corpóreos. Os outros elementos do grupo, estânio e chumbo. Então, o estânio ele vai apresentar duas formas alotrópicas mais estáveis. Quais são? Uma forma cinza metálica, que vai ser estável abaixo de 13 graus Celsius, e uma forma não metálica com estrutura de diamante, ou seja, rígida, acima dessa temperatura. Então, nessa foto a gente está vendo o cinza metálico e o não metálico. O exército francês gostava muito de utilizar estânio nos botões da roupa. Aí o que é que acontecia? Na época da guerra entre França e Rússia, no momento que o exército francês ele tenta invadir a Rússia, que é um país de uma determinada latitude com o inverno mais rigoroso, ocorre a mudança da forma alotrópica do estânio, da forma mais resistente para a forma mais quebradiça. Consequentemente, o que é que acontece? Quebra-se os botões das roupas do exército francês de Napoleão. Consequentemente, sem roupas, o exército começa a passar e sofrer com frio, provocando uma grande derrota durante a guerra do exército de Napoleão. Tanto que esse evento ele é relatado num livro de história da química chamado Os Botões de Napoleão. Eu super recomendo, é um livro muito bom. O estânio ele também tem um caráter anfótero. Ele é como a gente chama de metal fraco. Além dele ter um baixo ponto de fusão, que permite utilizar ele em ligas como a solda, ele vai ter uma característica de reagir tanto com ácido como com base, como um semimetal. Já o chumbo ele vai ser um metal macio, cinza escuro e vai ser de elevada densidade. A forma de obtenção do estânio é na forma desse mineral que é conhecido como
galena, que é o sulfeto de chumbo. Como é que é feito o isolamento? Primeiro é feita a combustão da galena, você queima ele na presença de oxigênio, onde você vai produzir o óxido de chumbo. Uma vez formado o óxido, você reduz ele com um coque aquecido e você gera o chumbo líquido, que depois é resfriado e volta para a forma metálica. Esse processo, no entanto, ele é muito prejudicial à saúde. Por quê? Porque o chumbo é um metal tóxico e durante o processo você gera o SO2 e o monóxido de carbono. Com relação à aplicação desses materiais, os óxidos desses metais eles vão variar a sua forma. Enquanto o número de oxidação do estânio mais estável é o mais 4, do chumbo vai ser o mais 2. O óxido de estânio 4 ele vai ser utilizado como esmalte na indústria da cerâmica. Já o óxido de chumbo 2 ele vai ser utilizado para a fabricação de baterias de automóveis. O óxido de chumbo 4, esse íon aqui, ele tem uma carga tão alta que ele não é estável em solução aquosa. Ele vai se converter em chumbo 2. Beleza? Então, com isso a gente termina as propriedades do grupo 14.